Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o seu assento e abra a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus é muito bom, irmãos. Deus é uma pessoa maravilhosa. Quando você começa a passar tempo com Deus e começar a conhecer Ele, você vai descobrindo que Ele é muito melhor daquilo que você tinha ouvido a respeito dele. Jó, conforme ele foi passando tempo com Deus, ele falou assim: olha, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E quando ele está falando isso, ele fala assim: agora eu sei que nada do que o Senhor intenta pode ser interrompido, nada daquilo que o Senhor decide fazer pode ser desdecidido, nada daquilo que o Senhor intenta ir fazer pode ser impedido. Porque antes eu ouvia falar, mas agora eu vejo como é que o Senhor faz as coisas. Então eu sou muito agradecido a Deus por isso, porque a cada dia que passa, Deus tem mostrado a sua bênção, o seu amor, a sua graça infinita a nós, e nós estamos aqui por causa da sua misericórdia. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, e agradeço ao nosso pastor pela oportunidade, na pessoa do pastor Ismael, a gente costuma falar pela coragem, né? Mas pela insistência também. Porque são homens de Deus que têm insistido na próxima geração, insistido em formar novos líderes, insistido em ensinar a igreja, e para nós temos sido vítimas dessa insistência e somos agradecidos a Deus pela vida deles, porque têm sido homens de Deus para a nossa vida também. E glorifico a Deus, irmãos, porque estamos juntos na casa de Deus, domingo de manhã. Ontem o culto de Santa Ceia foi um Pentecoste. Se você não sentiu a presença de Deus ontem, eu convido você a buscar a presença de Deus hoje, porque ontem realmente nós fomos aqui visitados pelo Senhor de uma forma gloriosa. Gênesis capítulo 28, eu disse 29 para você, mas era 28. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, depois o capítulo 32. Amém? Todos comigo? Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta a porta dos céus. Amém. Ainda, capítulo de número 32. A partir do versículo 29. Amém? Todos comigo? Vamos lá? Está na sua tela aí também. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou o Senhor ali. A partir do versículo, perdão, meus, é a partir do versículo 24. Vamos lá? 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva que subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, porque se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Amém. Glória a Deus. A história de Jacó é com certeza uma das histórias mais maravilhosas do Antigo Testamento. Se você para analisar, eu gosto do personagem de Jacó porque eu me identifico bastante com ele. Eu pareço bastante com Jacó. Eu pareço bastante com Jacó não só pelas coisas que Jacó fazia, mas eu pareço também bastante com Jacó porque eu também tenho sido vítima da insistência de Deus comigo. Quando você abre no capítulo 32 de Deuteronômio, no Cântico de Moisés, é a minha passagem favorita na Bíblia, o versículo de número 10, fala que Deus achou a Israel, a Jacó, no meio do deserto. E fala como Deus o trouxe ao redor, o instruiu e estabeleceu ele como menina dos seus olhos. 2 versículos antes, a partir do versículo 8, Moisés está cantando ao povo de Israel, falando assim: olha, quando Deus estava dividindo o povo e as nações entre a terra, ele escolheu Jacó, Israel, para a sua herdade. E ele estabeleceu através de Jacó a sua nação. E é importante quando a Bíblia faz essa distinção no texto entre Jacó e Israel na mesma parte. Porque ele nos faz lembrar que hoje nós somos Israel, mas Deus nos escolheu quando a gente era Jacó. Hoje as coisas andam bem, hoje nós temos história, hoje Deus mudou, Deus deu para a gente um testemunho para contar.
Deus colocou algo maravilhoso no nosso coração, Deus nos deu palavra, nos batizou com o Espírito Santo. Só que tudo isso aconteceu depois. Antes, ele nos achou quando a gente era Jacó. E a história de Jacó ela é bonita, irmãos, porque Jacó tinha um histórico de família muito forte. Ele era neto de Abraão. É tão interessante pensar sobre a história de Abraão, porque Abraão, segundo historiadores, a Bíblia conta bastante a respeito de Abraão, segundo a sua fé, que ele creu no Senhor, e isso foi imputado por justiça, que ele saiu do meio da sua parentela. Mas historiadores da época costumam dizer que Abraão foi o primeiro homem, depois do dilúvio, a dizer que havia um só Deus. Isso é um grande de um statement, não é? Foi o primeiro homem, depois do dilúvio, a dizer que havia um só Deus. Abraão tinha uma história realmente de pioneirismo. E tudo aquilo que aconteceu com Abraão, como é que Abraão venceu as suas batalhas externas e internas. Como é que ele conseguiu ir além e foi chamado amigo de Deus. Após Abraão, nós temos a história de Isaac, um homem de oração. Um homem que passava por oração, que continuava em oração, que servia a Deus de maneira intencional e de maneira separada. Olha, para você ter uma ideia, quando Rebeca vem, a primeira vez que ela se encontra com Jacó, com Isaac, Isaac está voltando da oração. Ela chega para se encontrar com ele ali na região onde eles moravam, ela fala assim, estou vendo um moço lá, ele estava voltando de El-Roi, lembra? No Deus da vista, onde Deus via, um lugar onde Agar batizou. Ele estava voltando daquele lugar porque ele ia buscar a Deus, ele orava. Por 20 anos ele orou por filhos, para que Deus o concedesse filhos. Era uma história bonita. Jacó tinha todo esse background, tinha toda essa bagagem na sua vida. Mas nasceu num lar complicado. Parece que quando a gente analisa a história da família de Rebeca, era uma família difícil. E essa coisa de tentar dissimular, parece que ele herdou da família da mãe. Porque se você olha para frente, o tio era assim, né? Enganou ele. A mãe deu um jeito de enganar o pai. E Jacó não caiu muito longe da árvore, né? The apple doesn't fall too far from the tree, né? E ela não ficou muito longe do lugar. E ele cresceu e se desenvolveu debaixo de todo aquele histórico que ele havia. Agora, a história de Jacó nos prova, e isso aqui é a primeira aplicação que eu quero fazer na sua vida, que não importa de onde você venha, que não importa quem você seja, que não importa quantos dias você tenha passado na igreja ou fora da igreja, se o Senhor colocou uma marca na sua vida, Ele faz com essa marca se cumpra para a glória do seu nome. Eu acho tão bonito isso, porque a gente observa isso também na vida de Davi. Davi foi escolhido por Deus, separado por Deus para um propósito, e foi colocado sobre ele uma promessa de que não faltaria varão sobre o trono de Israel que não fosse da linhagem de Davi. E a gente observando o Salmo de número 89, que foi escrito muito tempo depois que Davi morreu, e ele lá por volta do versículo 30 fala assim, olha, e se os filhos dele por acaso se desviarem, e se eles andarem fora dos meus caminhos, eu vou visitar eles com açoite. Eu vou dar uma surra neles. Só que é o seguinte, eu não vou apagar por completo. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para Davi. E eu não vou mentir para Davi. Aquilo que eu disse para ele vai acontecer. Por quê? Porque Davi é o máximo? Não. Porque agora eu escolhi ele como uma testemunha no céu para sempre daquilo que eu faço. Entenda que as promessas de Deus a respeito das pessoas dizem muito mais além de quem ela é. Mas elas fazem conexão direta com aquilo que Deus é. Que Deus não mente, que Deus não muda, que Deus não falha, que Deus não desiste, que Deus não se esquece, que Deus não se cansa. Elas fazem referência direta ao caráter e à pessoa de Deus. É por isso que a história de Jacó, mais uma vez, se torna maravilhosa. Porque a promessa de Deus que começa na vida de Abraão, inevitavelmente precisa passar por Jacó. Inevitavelmente precisa passar por Jacó. Havia uma promessa sobre a vida dele, que quando ele nascesse com seu irmão, o mais velho serviria o mais novo. Então precisava acontecer alguma coisa.
Depois de todo aquele enredo da mentira, você conhece a história muito bem. Ele se faz passar como seu irmão. E é obrigado a sair da sua casa. Seu irmão tinha falado, fez uma promessa. Olha, hora que papai e mamãe dormir, você me aguarde. Que eu vou voltar e nós vamos resolver esse problema. E ele se vê obrigado a sair de casa. Você conhece a história. E quando ele sai de casa, no meio da noite, quando ele está indo em busca de um novo sonho, em busca de completar suas expectativas no coração, ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê uma escada posta, e a escada ia até os céus, e anjos desciam, e anjos subiam, e aquele lugar maravilhoso, e aquela grande visão. E ele acorda, você sabe, ele faz pacto com Deus ali, ele pega a pedra que ele estava dormindo e deita azeite sobre ela. Isso é muito importante. A pedra significava o cúmulo que ele chegou, aquela situação de vergonha, ter que deitar em cima da pedra. Eu sei que existem bastante tipologias a respeito daquela pedra, mas o óleo também significava tudo aquilo que ele tinha de valor. Então aquele lugar era tão importante que ele derrubou tudo aquilo que ele tinha de valor em cima do lugar da vergonha que ele estava passando. Significa que o momento que ele teve para passar com Deus significou tanto para o coração dele, que ele encontrou naquele momento mais valor do que tudo aquilo que ele tinha vivido. É maravilhoso isso, não é? Quando nós podemos ter encontro com Deus e transformamos a nossa vida a partir daquele momento. Isso é maravilhoso. Eu sei que muitos dos irmãos já passaram essa experiência com Deus. Um momento onde as coisas mudaram de valor, por conta de alguma coisa que Deus lhe mostrou, ou alguma coisa que Deus fez na sua vida. A história se desenvolve, ele fala quão terrível é esse lugar, e ele faz um statement que eu gostaria de usar nessa manhã também. Ele fala assim, quão terrível é esse lugar, porque essa aqui é a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. Tem muita gente que vem à igreja por muitas vezes, sabendo que essa é a casa de Deus, mas não sabe que Deus está aqui. E de repente ele é assombrado por essa realidade. Deus estava aqui e eu não sabia. Eu não sabia que ele olhava sobre mim, eu não sabia que ele me observava, eu não sabia que ele estava contando com os meus passos, eu não sabia que ele via o pensar do meu coração, eu não sabia. Mas Deus vê. Mas Deus olha para o íntimo do coração do homem e enxerga cada atitude, cada intenção, cada pensamento. Ele sabe, ele entendia, Deus entendia qual que era a busca de Jacó. Ele entendia tão bem que ele promete para Jacó tudo aquilo que Jacó queria. Se você olhar o porquê que Jacó queria a primogenitura, a promessa de Deus no capítulo 28 de Gênesis é exatamente a expectativa dele. Olha, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ser abençoado onde você for. E naquele momento de pacto com Deus, Jacó é tão... ainda que ele tinha percebido, falta tanta percepção nele, ele fala assim, que se o Senhor cumprir isso que o Senhor fizer, aí o Senhor vai ser meu Deus. A história se desenvolve, ele vai parar na casa do seu sogro, e aí ele começa a pagar tudo aquilo que ele tinha feito. Ele é enganado a primeira vez, é enganado a segunda vez, e enganado, e começa a enganar de novo também, começa a dar um jeito para que as coisas dele funcionem melhor que o sogro. E Deus prospera Jacó na sua inteligência e na sua capacidade, que o rebanho que ele tem começa a ser maior do que o rebanho que o sogro dele tinha. Então chega o momento da separação, você conhece a história. Lia toma o ídolo, que muito mais do que significava um ídolo, a gente às vezes fala assim, a idolatria dentro da casa dele é. Só que antigamente o que eles faziam era o seguinte, para atestar a propriedade, eles colocavam embaixo dos ídolos, porque era uma superfície mole por causa do barro, que os ídolos eram feitos de barro, eles atestavam debaixo dos ídolos e colocavam furinhos para atestar qual que era o tamanho do rebanho. Então o rebanho tinha que tinha que estar igual ao número de furinhos debaixo daquele ídolo. Então o ídolo era muito mais do que simplesmente um altar, era também um título de propriedade. É por isso que ela leva. Porque ela queria mostrar que aquela propriedade daquele rebanho era deles. E ela leva junto. O sogro vai atrás porque perdeu muito dinheiro. Tenta ali fazer um negócio com ele não quer voltar. Termina o assunto, ele acaba andando. Aí é que o negócio
fica diferente. Porque Jacó agora recebe notícia que o seu irmão, que ele havia mentido, que ele havia enganado, aquele problema antigo que o perseguia, aquela mentira que ele havia contado há anos, aquele negócio que ainda continuava perturbando o seu coração, aquele caso mal resolvido de família, aquele pecado escondido há décadas, agora estava voltando e com a promessa de colocar em pratos limpos. Jacó, quando ouve que o seu irmão está vindo se encontrar com ele, ele não pensa duas vezes. Ele fala assim, como é que faz para mim dar um setinho aqui no meu irmão? É claro essa expectativa que ele tinha na Bíblia. Por quê? Ele começa a dividir a família e os rebanhos em partes. Ele começa a dividir em partes. Ele fala assim, você vai por aqui, e você vai por ali, e você vai pelo outro. Para que se meu irmão ver e ele matar vocês, eu não perca todo mundo. Olha a cabeça do Jacó. E quando o meu irmão chegar e perguntar para vocês o que é, você fala assim, esse aqui é um presente do seu servo Jacó. Não é nada, estava fugindo. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus tem promessa na nossa vida. Deus faz promessa para nós. Deus ao tempo vai mostrando o que é conosco. Mas há casos que nós enfrentamos, que nós confiamos em toda a destreza da nossa mente e, por último, no Senhor. Nós cremos por completo na nossa capacidade de se livrar daquilo que vem diante de nós do que no Senhor. Jacó sempre demonstrava isso quando as coisas ficavam fora do seu controle. Ele sempre demonstrava que a sua capacidade de resolver talvez seria melhor do que a capacidade de Deus de fazer algo transformador. E ali eles estão fazendo essa divisão e tentando passar o jaboque dessa maneira num dia anterior do grande encontro. Agora, a Bíblia é tão perspicaz e as histórias da Bíblia são tão bonitas que até o val do Jaboque, aquele riacho chamado Jaboque, tem um significado muito bonito, porque Jaboque significa o que corre, o que foge. Então, literalmente, antes do encontro com o seu irmão, Jacó estava dividindo a sua propriedade no val daquele que está fugindo, no riacho daquele que está correndo. E diz que ele passa seus filhos e o gado todo para frente e fica para trás. Olha o nível que chegou de medo. Ele falou assim, eu vou mandar as mulheres e as crianças primeiro. Para ver se de alguma forma eu amoleço o coração do meu irmão. Você já tentou algumas vezes usar de subterfúgios? Para ver se você consegue amolecer o coração de alguém antes que você precise de enfrentá-lo? Ou já levou presentes de alguma forma para ver se você consegue de alguma coisa passar-se melhor para com as pessoas? Ou já deu instruções, olha, lá fala diferente porque o pessoal lá, eu quero passar uma boa impressão. Jacó não é diferente de nenhum de nós. Jacó estava contando que Deus podia, através do seu intelecto e da sua boa maneira de viver, que não era boa coisa nenhuma, fugir do problema que estava vindo à sua frente. É nesse momento, no capítulo 32, que estava tendo um evento celestial naquela região. E ele, naquela noite, se encontra com o anjo do Senhor com A maiúsculo. Esse é o encontro importante da nossa vida. É esse o encontro importante da nossa vida. Jovens, nós fazemos muitos encontros durante a nossa vida, mas o encontro mais importante é com o anjo do Senhor, quando nós não temos mais recurso nenhum. Acabou os recursos. E ele ali peleja com o anjo durante toda a noite. Ele passa a noite inteira brigando, wrestling. E a briga aqui, essa luta é muito parecida com esse wrestling que a gente tem aqui nos Estados Unidos, aquele negócio de ficar empurrando um outro e se apegando e se apertando. Ao terminar a noite, o anjo fala para ele, fala assim, a alma vem subindo, acabou meu tempo, chega de brincar com você. Eu vou embora.
E ele segura o anjo, você conhece a história, nós lemos, e ele não deixa o anjo ir embora. Porque ele fala assim, eu não vou deixar você ir embora antes que você me abençoe. Antes que você faça alguma coisa por mim. É tão bonito isso, porque parece de novo tanto comigo. Às vezes eu chego na presença de Deus e falo assim, Senhor, me ajuda com isso. Me abençoa nisso. Abre essa porta. Me ajuda com isso aqui. Olha esse problema. Olha essa situação. Olha o que eu estou passando. Olha essa ameaça. Olha essa questão da imigração. Olha essa questão na família. Olha essa questão no Brasil. Quantas vezes a gente se desespera, arranca o cabelo e fica ali wrestling com o Senhor. Brigando com Deus. Brigando com o anjo do Senhor. Mas nesse momento, o anjo do Senhor faz uma pergunta para ele, inusitada. E eu gosto das perguntas de Deus, irmãos, na Bíblia. Deus faz perguntas, irmãos, não porque ele não saiba a resposta. Mas quando ele faz uma pergunta, ele faz para revelar quem nós somos. Jesus recebeu algumas perguntas do Novo Testamento. Uma das que eu mais gosto é do cego de Jericó. Né? O ceguinho chega na frente dele e fala assim, chega na frente dele e fala assim, tá ok, você está aqui na minha frente, o que você quer que eu te faça? Como assim? Eu sou cego, né? Isn't that obvious? Que não é claro o que eu quero de você, não é óbvio. É que sabe o que tem, irmãos? É que muita gente chega na frente de Jesus, por exemplo, ele é cego, aí você pergunta, o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, faz uma propaganda minha aí, o pessoal dá mais esmola. Ou então, Senhor, faz o seguinte, me dá um copo maior, para o pessoal jogar mais moeda dentro, ou então me dá uma bengala, porque está difícil me locomover. Ele pede tudo para Jesus, menos a solução do problema. Ele pede a Jesus força para passar pelo problema, mas ele não pede solução do problema. O ceguinho de Jericó nos dá uma lição. Ele fala, Senhor, é óbvio o que eu quero é o que só o Senhor pode fazer. Mas esmola, isso aí qualquer um pode fazer por mim. Agora, dar vista de novo é só o Senhor, eu quero ver. As perguntas de Deus são reveladoras. Né? As perguntas que Deus faz, elas são reveladoras. Aqui no Val de Jaboque, o anjo do Senhor faz uma pergunta para Jacó, fala assim, ok, qual que é o seu nome para mim te abençoar? Você já imaginou o flashback que passou na cabeça dele? Você imaginou ele voltando lá no início do problema, onde o problema começou? Onde realmente as coisas começaram a desandar? Onde realmente os problemas começaram a acontecer? Ele olha para Jacó e fala assim, qual que é seu nome? E aí ele, Jacó. Pois é. Você não é Esaú, você não é Isaque, você não é Abraão, você não é Noé, você não é Jó, você não conhece ainda, mas você também não é Davi. Você conhece também, mas você também não é Isaías, você é Jacó. Nessa hora o anjo do Senhor dá para Jacó a maior lição que nós precisamos de ter. É que se buscamos as bênçãos de Deus, precisamos nos apresentar diante de Deus como Ele nos conhece. Como nós realmente somos. É nesse momento que se abre o intelecto de todos nós, quando observamos que a única coisa que Deus pede de nós para que Ele mude a nossa situação é que confessemos diante dEle quem realmente somos. Não quem nós queremos ser ou quem nós achamos que somos, mas quem realmente nós somos. Jacó. No momento que ele fala que é Jacó, Deus entra com providência na vida dele e fala assim, pois é, então daqui em diante vamos mudar essa situação. Até hoje você viveu com o estigma dessa vida passada. Até hoje você viveu com esse caso pendente. Daqui para frente, agora você é Israel, porque você lutou com o Senhor e venceu. Até hoje você brigou sozinho. Até hoje você achou que a sua luta era só você que podia resolver. Até hoje você, como o pastor falou ontem aqui, finge que acredita em Deus, mas realmente não confia nele. Mas daqui para frente, o seu nome agora é precedido pelo meu, Israel. Aquele que luta com Deus e vence porque luta com Deus. Eu quero já começar a terminar nos próximos minutos, e eu sei que o Senhor falou conosco nessa manhã. Pastor, me ajuda a fazer um favor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo também é uma pessoa que conhecia as pessoas que estavam falando com Ele, porque Ele é Deus. Aliás, eu costumo dizer, e sempre espero isso em todas as vezes que eu prego, é que se nós pregamos uma mensagem e não conseguimos mostrar o Senhor Jesus Cristo nela, nós não pregamos. Na palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de João, do Evangelho segundo escreveu João, existe uma história
ali no meio de outras histórias que nos chamam a atenção dos olhos. Começou a fama de Jesus a crescer muito na região. O João é muito rápido na apresentação do Senhor Jesus Cristo, apesar de ser o mais profundo, ele é muito rápido na apresentação do Senhor Jesus Cristo. E no do versículo por volta de 30, ele já começa a falar realmente das coisas que Jesus estava fazendo. E é aí que aparece a história de Filipe. E Filipe vai chamar a Natanael. E Natanael parece que estava lá sem fazer nada. E ele chama e fala assim, olha, faz o seguinte, Natanael, vem comigo que eu preciso de mostrar uma pessoa para você, que esse aqui é o Messias que estava escrito na lei, que Moisés tinha falado a respeito dele. E de onde que ele é? De Nazaré. Ele fala, pode ouvir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe uma coisa, irmãos, que nos ensina? É que, como Jacó, Deus nos encontra no lugar onde ele estava e nós não sabíamos. Deus estava em Nazaré, mas Natanael não sabia. Deus havia se levantado do lugar de uma terra onde ninguém dava nada, mas eles não sabiam. Deus estava ali, na frente deles, pronto para fazer alguma coisa pela vida deles, mas eles não sabiam. Ele sai dali e se encontra com Jesus. E Jesus, no encontro com ele, olha para ele e fala alguma coisa tão profunda. Ele fala assim, olha, eis aí um israelita de valor em quem não há dolo. Sabe o que Jesus faz? Ele olha para o coração de Natanael e ele fala exatamente a expectativa que Natanael tinha. Natanael, ele fala assim, olha, mas de onde o senhor me conhece? De onde o senhor me viu? Eis que eu vi você lá debaixo da figueira. O texto continua, ele fala assim, que no momento que ele fala isso, Natanael se dobra na frente dele e fala assim, Rabi, você é realmente o Filho de Deus. Pregadores já tentaram milhares de vezes entender por que é que Natanael ficou assim. Uns falam que, olha, é porque ele viu que antes que ele foi chamar, que ele estava procurando pelo Messias. Ou então ele viu que Natanael era um homem de uma linhagem. Enfim. O fato é, irmãos, que é muito melhor que isso esteja oculto. Sabe por quê? Porque aquilo que o nosso irmão do lado não conhece, Deus vê. Aquilo que o nosso irmão do nosso lado, que Filipe não sabia de Natanael, Deus sabia. Jesus sabia. A história de Jacó está exposta para nós. Nós sabemos tudo aquilo que Jacó fez. Mas Natanael está escondido. A história dele não está exposta para ser envergonhada. Mas Jesus o viu. Jesus viu a Natanael. E ele enxergou tudo aquilo que havia de potencial no coração daquele jovem. Quando Natanael se dobra, e isso aqui eu achei o mais maravilhoso nessa manhã, quando o Senhor me falou a respeito disso. Quando Natanael se dobra, e ele fala assim, olha, você é o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala, você achou isso demais? Você achou isso maravilhoso? Eu vou mostrar para você os anjos de Deus subindo e descendo, e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Você achou isso incrível? Você não viu nada, Natanael. A sua história só começou comigo. Aí sabe o que Deus me fez lembrar? Que a história de Jacó foi o contrário. Primeiro ele viu Deus descendo e subindo. Depois ele teve um encontro onde Deus o revelou. Que me fez lembrar, o Espírito de Deus aplicou no meu coração. Não adianta nada ver o céu aberto se você não muda. Não adianta nada a experiência externa se a interna não aconteceu. Não adianta nada aquele alvoroço em volta de você se aqui dentro ainda não foi quebrado. Se aqui dentro ainda não foi colocado em lugar aquela pendência que há anos vem atrás de você. Fique de pé, por gentileza. Deus colocou essa palavra no meu coração e ela é aplicável para você o seguinte: Jesus, que era o Deus revelado a Jacó lá atrás, que não desistiu nem de Jacó e nem de Natanael, não desistiu da sua vida e da sua história também. Existe algo de novo de Deus e um processo do Senhor para começar na sua vida a partir de hoje, se
você, como Jacó e como Natanael, deixar que o Senhor Deus descortine o seu coração e lhe chame um novo nome quando você se apresentar diante dele por quem realmente você é. A primeiro convite que eu quero fazer nessa tarde, nesse final de tarde, nesse final de manhã, é para você que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. A palavra é para você. Você que há anos busca por alguma coisa como Natanael buscava, ou então tenta fazer as suas coisas do seu jeito como Jacó tentava, mas nunca conseguiu. Jesus é aquele que muda a história e que pagou pelo seu pecado na cruz do Calvário. Sabe por que o crente fala tanto do sangue de Jesus? Sabe por que a gente fala tanto? É porque a história de Natanael não teria passado de mais uma história se hoje Natanael não tivesse para apresentar sobre a sua vida o sangue de Jesus também. Ele me viu debaixo da figueira e tudo aquilo que eu pensei debaixo da figueira, o sangue da cruz do Calvário lavou. Toda essa história que eu tinha para trás, o sangue do Senhor Jesus Cristo me lavou e me perdoou dela. Tem arrependimento do seu coração? Há perdão de Deus aqui na frente hoje. O segundo convite que eu quero fazer é você que vem arrastando essa história há tantos anos e precisa ter um encontro com Deus para colocar em termos essa história. Sabe o que aconteceu com Jacó depois que ele teve esse encontro? Ele passou o Val do Jaboque, pastor. Passou à frente em todos os grupos separados. Foi à frente de todos. Se apresentou na frente do irmão dele, se dobrou em uma forma de humilhação e de perdão ao seu irmão Esaú. Em vez de ficar atrás, esperando as coisas bater e ver como é que ele ia acontecer, ele se colocou na frente de todos. Quando seu irmão olhou para ele e falou assim: não, tá tudo certo, isso é antigo, vamos viver junto, vamos fazer pacto com Deus, nós somos família. Sabe por quê, irmãos? É que quando nós nos colocamos debaixo da presença de Deus, é Ele quem nos dá bons olhos diante dos homens. Quando nós nos colocamos debaixo da graça de Deus, é Ele quem faz o nosso caminho prosperar. É aquilo que o nosso pastor falava aqui ontem, é Ele quem coloca o brilho na nossa vida. Você tenta colocar brilho na vida ensinando um carro novo, comprando coisas novas para casa, o brilho da vida está na vida com Cristo. E a vida com Cristo só vem após o arrependimento. O Senhor nosso Deus te convida hoje. Se você quiser fazer uma nova história, deixando para trás aquilo que lhe atrapalhou até hoje, vem à frente, eu quero orar por você. Os pastores estão aqui, nós vamos orar por você. Não há nada que lhe impeça de confessar diante do Senhor que você quer uma nova história para a sua vida. Não há nada que lhe impeça de trazer hoje diante de Deus, porque o anjo do Senhor está aqui para mudar a história da sua vida daqui para frente. Deus quer uma história para frente. Deus insiste com a gente, irmão. Deus insiste com a gente. Eu fico lembrando que alguns anos atrás eu estava longe dos caminhos do Senhor. E um dia eu estava sentado aqui no banco e um pastor chegou para mim e falou assim: olha, Deus me disse que viu você quando você estava de chinelo em cima da bicicleta. E eu me lembrei do dia. E eu me lembrei da história. E eu falei assim: só Deus para insistir assim com alguém. Só Deus para olhar para o homem de trás das malhadas e falar assim: vou fazer alguma coisa, porque eu decidi fazer. Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Talvez seu problema não seja perdão, talvez seu problema seja aceitar o plano de Deus na sua vida. Deus não te viu quando você está aqui bonito, Deus te viu lá debaixo da figueira. Vem à frente, deixa eu orar por você. Você sabe que Deus falou com você, vem à frente. Deus do impossível.
Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é fiel. Senhor, nenhuma linha daquilo que eu falei, Senhor, Pai, eu falei fora do teu espírito, e o Senhor sabe, Jesus, que os meus irmãos, Senhor, Pai, vieram à frente por conta da tua palavra e porque creem, Senhor, que o Senhor fez algo na vida deles hoje. É o Senhor quem revela o oculto e o escondido, e nenhum de nós, ó Senhor, tem a capacidade de transformar um cabelo branco em preto e preto em branco. Mas o Senhor, Pai, é aquele que transforma vidas por completo. O Senhor é aquele que chama o homem, Senhor, Pai, do monturo e coloca, Pai, assentado entre os príncipes do seu reino. Pai, eis aqui os meus irmãos, Jesus. Eis aqui os meus irmãos, ó Pai, e eu peço a tua bênção sobre a vida deles, ó Pai, na tarde desse dia. Levanta, Senhor, Pai, como o Senhor levantou grandes homens e grandes mulheres da história. Oh, Pai, Senhor, aquele pedido de perdão que o meu irmão faz diante do Senhor hoje, Senhor, ratifica com o selo do sangue, Pai, na vida deles, ó Deus. Prospera o caminho, Senhor. Fortalece, Senhor, Pai, a convicção dos sonhos e manda os sinais, ó Pai, para que tenhamos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, Jesus. Levanta, Senhor, Pai, fortifica, Pai, enrijece os músculos, ó Pai, os ossos, e faz acontecer para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo.